tema do nosso programa é uma palavra necessária. É bem importante, assim, cada um fazer uma observação que nós usamos da palavra de qualquer maneira. Nós não refletimos, assim, para falar com um filho, para falar com um funcionário, para falar com um conhecido. Nós vamos falando. E é muito grave porque nós vamos falando e querendo ensinar. E depois, no meio ali, a gente vê que a gente não tem aquele saber para querer ensinar. Um ou outro empregador fala assim que quando tem necessidade de uma solução, aqueles que são responsáveis, eles chamam aqueles e perguntam qual é a ideia, qual é a solução que ele vê para aquilo que precisa de ser feito. Pergunta para o outro, pergunta para o outro. Então, muitas vezes, 3 ou 4 não têm o saber para ter aquela solução. Então, aquele empregador dá a direção. Então, quando a gente observa assim, que aqueles que falam muito, normalmente são os que pouco sabem. Não são os práticos. Assim nós fazemos também com as orientações que nós queremos dar nas rodas de conhecidos, nos familiares. Então a gente vai caminhando assim. Só que existe uma consequência, porque tudo que a gente fala, a gente é responsabilizado por ter falado. Então ter o aprofundamento na necessidade de falar e nos posicionamentos, então é da responsabilidade individual, porque a gente vai observando assim, principalmente aqueles que querem seguidores, eles vão falando e aqueles seguidores não vão refletindo sobre aquilo que está falando, sobre a fonte da informação que aquele que está querendo seguidores está dando. Mas todos nós somos responsabilizados, porque aqueles que vão seguindo, eles ficaram indolentes. O indolente é aquele que não pensa, ele vai caminhando. Isso é bem interessante, é fácil da gente observar assim, numa empresa. Então aquele que tem uma direção melhor para o funcionamento daquela empresa, ele é o dono. Mas quando ele começa a fazer reuniões, então o saber dele está diminuindo, porque ele parou de ter um direcionamento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então cabe a cada um ir desenvolvendo a maneira de ter o saber e de ter a condição desse saber não prejudicar os outros que são indolentes, porque nós vamos caminhando e nós dificilmente vamos caminhando sem prejudicar os outros. Isso é bem interessante observar assim, uma palavra necessária quando a gente quer dar para uma criança. A criança tem muitos argumentos, só que ela não tem vivência. Então, a questão da criança ficar nas proximidades do adulto, ela aprende a conversar, ela aprende a falar. Então ela fala como se fosse ela a que está bancando ali o movimento da casa, a despesa da casa. Então vai atrapalhando a vida da criança. Então dá o grau para cada um, o grau que ele merece. Não é maldade. Porque a pessoa durante a vida, se ela vai descuidando, acontece assim. Na infância ela ficou com funcionários. Então ela desenvolveu um jeito de falar, e ela vai falando durante a vida, e ela vai... Então o jeito que ela vai falando, as pessoas pensam que ela tem muito saber. Então vão acompanhando aquela pessoa. Mas como o saber dela não é dela, ela assimilou, porque ela viveu junto com os outros. Então o que acontece? Ela não tem aquela base, aquele tom que precisa de ter. Aquele tom. Aí o que acontece? Ela vai ficando fraca na velhice e ela vai tendo que ficar com os funcionários novamente na velhice. Os mesmos que cuidavam da criancinha. Só que quando é criancinha,
Então, aquela criancinha aceita tudo, porque logo em seguida ela vai para o ambiente de ensino, ela convive com os outros, convive com a direção daquele ambiente, e depois ela vai ter um trabalho, então ela vai tendo um amadurecimento. Mas dentro dela não houve a transformação. Então ela não tem estrutura dentro dela para continuar delegando aquela firmeza, aquela determinação, aquela segurança. Mas essa firmeza está quando a pessoa aproxima da luz. Se ela não aproximar da luz, então ela fica sem saúde, fica insegura, a insegurança traz o medo. Uma palavra necessária. É muito importante assim a gente ir observando como é que nós somos, porque a limitação que os outros apresentam é fácil da gente ver. Mas olhar para dentro da gente e ir observando como é que a gente é, qual é o procedimento que eu tenho para eu ter base. Então, quando a pessoa não vive aquilo que ela fala, então naquela empresa ela tem aquele grau de gerente, de diretor, de dono da empresa, mas depois esse grau dela não é verdadeiro. Venceu o tempo dela do trabalho, ela vai conviver com aqueles, muitas vezes, que nem trabalhou. Ela fica igual àqueles. Não ficou impregnada com aquele cargo. Com aquele cargo pode ser de professor, pode ser de diretor. Não amadureceu dentro dela, não teve esse amadurecimento. Então, uma palavra necessária é esta condição que cada um tem que desenvolver. Se ele não desenvolve, ele não é considerado. Quando é jovem, no período de formação, os adultos dão a ele uma atenção. Mas se ele não fizer um esforço de dentro dele, para ter essa mudança na segurança, nas proximidades da luz, porque quando a pessoa aproxima-se da luz, ela muda a sua frequência, ela muda a sua irradiação. E todos nós sabemos que a irradiação muda. Muda na criança, muda no adolescente, muda no homem maduro, na mulher madura, vai mudando a irradiação. Só que tem também, nas irradiações, tem a simpatia, tem a antipatia, tem aquela expressão que nós usamos muito, é agradável ficar perto daquela pessoa. Então, como é que a pessoa está irradiando? Isso é físico. Então, não é seguir a orientação que os nossos pais nos transmitiram, é diferente. Então a gente tem que ir analisando assim, que nós temos que ter uma condição diferente da que os nossos pais tiveram. Porque se os nossos pais ficaram sem saúde e muitas vezes perdem a consideração dos seus descendentes, então o jeito deles não deu certo. Aquelas informações que eles nos transmitiram e que nós transmitimos hoje para os nossos filhos, a pessoa tem que analisar assim, tem que ver se está correta. E essa observação não é com o raciocínio, é com aquela capacidade que a pessoa tem, que todos nós conhecemos, que é da vida no alimento, que é possibilitar que aquela criança que está chorando, harmonizá-la. Isso é físico. Porque se a pessoa está agitada, ela nem aproxima da criança que está chorando, por um motivo ou por outro. Ela sabe que não vai dar certo, então ela pede
a outra pessoa para poder ficar com aquela criança. Então, é uma condição especial que temos que ter. Isso é físico. Então, é com esta condição especial é que cada um tem que fazer a observação para que ele serve. Então, pode ser um empresário, pode ter centenas de empregados, pode ser um homem que é um empregado, que só tem a responsabilidade com ele. Então é um trabalho individual que a pessoa tem que caminhar no seu dia a dia. E ela tem que ir direcionando, porque nada é fixo. Isso fica bem fácil assim de observar o amanhecer. Aqueles que têm a oportunidade de observar, ele confirma que todos os dias é diferente. Todos os dias a coloração que apresenta com o surgir do sol é diferente. E todos os dias aquele que tem um ponto de referência, quando olha o surgir do sol, ele vê que o sol está surgindo num outro ponto, não é no mesmo ponto que surgiu no dia anterior. Então não tem nada igual. A acomodação que nós temos já vem, porque aí o que acontece? A pessoa vai ouvir qualquer palavra e vai seguir aquela palavra, porque ela não tem a capacidade de discernir a palavra que ela está ouvindo. Só que tem uma coisa bem importante assim, a pessoa não tem serventia. Não tem serventia. Para nós termos uma serventia, nós temos que nos encontrarmos ligados à luz. Se não tivermos ligado à luz, não temos serventia. Não temos. Fica fácil da gente observar um funcionário. Ele não está fazendo as coisas que precisam de ser feitas, ele foi colocado naquele setor, ele não está fazendo. Ele não tem serventia na empresa. É bem simples assim. A mesma coisa, a pessoa colocou uma cadeira no meio do caminho, aquela cadeira é um problema. Ali aquela cadeira não serve. Mas se coloca aquela cadeira no lugar que é adequado para ela, aquela cadeira passa a ter uma serventia. Os espíritos humanos na criação, eles têm que apresentar uma serventia. Primeiro que nós temos que conhecer de onde viemos para onde vamos. Nós temos que conhecer a nossa procedência. E se nós não conhecermos a sequência do nosso caminho, existe hoje muitas doenças, tem muitos nomes de doenças, mas resume-se numa palavra só, distante da luz. Porque quando a pessoa aproxima da luz, dentro dela entra essa capacidade dela ver se aquele caminho tem uma função para a vida dela. Então ela vai orientando-se. Porque não justifica a pessoa ter diminuição de saúde. Ela tem diminuição da capacidade física. Porque é como um carro que está sendo muito usado. E a pessoa sabe que o motor daquele veículo já não encontra com aquela potência quando ele era novo. Então a pessoa respeita a potência que aquele motor está apresentando. Isso é físico. Então, com a diminuição dos anos que ainda resta para a pessoa, então a força física da pessoa também vai diminuindo. Porque o espírito tende a alargar o corpo. É um processo natural. Tanto é que a pessoa, quando vai ficando mais envelhecida, ela pensa menos. Então ela tem mais, a norma do tempo e do espaço dela é mais lento. Então dentro dela a sua capacidade diminuiu. Que é um processo natural para que o espírito também desliga daquele corpo que já vai se encontrando enfraquecido.
Então, a responsabilidade da palavra é um procedimento individual. E que não adianta a pessoa querer enganar-se, porque ela acorda de manhã lembrando de uma fala que ela falou há 10 anos atrás para aquela pessoa. Então, a nossa memória não está no nosso cérebro. Não está. Porque se estivesse no nosso cérebro, a pessoa, quando está bem velhinha, não lembrava só das coisas de criança. Ela lembra da fase boa que ela teve naquele período. E é bem interessante, porque tem muitos relatos assim da pessoa já ter largado o corpo de matéria grosseira e ela agora, um conhecido sonha com ela. E ela fala para o conhecido, ou ela dá um sorriso. Então não é no cérebro que se encontram as coisas, são instrumentos. Tanto é que não é no olho, não é o olho que a pessoa vê. Se a pessoa visse com o olho, quando ela olha no espelho os seus olhos e ela continua olhando, ela vê que não é o olho que ela está vendo, que a vê. Uma palavra necessária. É muito importante, assim, quando vem os relatos que traz as informações que Moisés quebrou a tábua que ele havia anotado os 10 mandamentos. Então, essa condição, assim, é mostrando que o espírito humano prefere as coisas que dá a ele um imediato. Então, há um passeio de como ele está se apresentando, as suas vestes, e aquele passeio, aquela outra referência. E se nós observarmos, é sempre coisas externas que a pessoa agrega. A gente vai observando assim que um jovem em formação, ele então vai num lugar que é conhecido do seu pai, da sua mãe, e ele vai só. Foi orientado e ele tem a capacidade para ir só. Então ele chega e identifica-se como o filho do fulano e da fulana. Então quer dizer assim, essa referência está mostrando uma coerência, mas depois a gente passa a ter uma referência externa. É sempre no lugar que nós trabalhamos, eu sou amigo daquele. Então a pessoa não se apresenta com ela. Isso é porque nós não temos segurança da nossa irradiação. Se nós tivéssemos segurança da irradiação que eu tenho, então eu me apresentaria assim: eu sou o Antônio. Aí então depois eu posso falar: eu trabalho, ou eu vim ver o seu trabalho, eu vim conhecer o seu trabalho, eu quero saber se depois que eu conhecer o seu trabalho, se você pode fazer um trabalho para mim. Ou eu vim me apresentar aqui porque você tem um trabalho para mim. Eu não faço isso. Eu dou a referência da empresa, eu dou a referência agora de outra coisa. Então, essa naturalidade assim. Então, o quebrar a tábua com os 10 mandamentos é esta condição, da gente não ter um valor, não merecer um valor da nossa linhagem espiritual, da nossa dignidade. Essa condição bem simples assim, bem importante que nós precisamos de ter. Eu sou. Porque tem uma pergunta bem importante que é para todos: quem tu és? Então a pessoa pode ter sido filho da, trabalhado naquela empresa. Mas o que ele é agora? Porque ele agora não é. Agora o que ele é? Ele foi o único valor que tem se ele trabalhou de acordo com os ensinos do Criador. Se ele não trabalhou, não tem nenhuma significação, porque o pai dele já morreu, a mãe dele já morreu, aquela empresa nem existe mais. Ele, a pessoa,
Então a nossa referência, a nossa segurança é nos ensinos, não é diferente. Se não for nos ensinos, não tem serventia. Numa pequena escala, é aquilo que nós sabemos assim. Não cumpriu a norma da empresa, não frequentou o ambiente de ensino e teve o comportamento que é exigido no ambiente de ensino. Então ele é excluído daquele ambiente. Isso é físico. Então nós não podemos assim descuidar de nós, de como nós somos, de como nós estamos caminhando e ter aquela capacidade de falar assim, de nos apresentarmos sem ter que usar o marco da empresa, a não ser que a pessoa vá representar a empresa. Então, a empresa que ele está representando é diferente. Então, ele está indo naquela localidade representando a empresa. Então, ele está indo com o nome da empresa. Porque qualquer coisa que não der certo ali, é a empresa responsável. Porque mandou uma pessoa representá-la e aquela pessoa não é qualificada. Isso é bem interessante, assim. Porque toda a responsabilidade daquele que está representando a empresa, que usou primeiro o nome da empresa, então é a empresa, por qualquer benefício ou qualquer deficiência que esse apresentar, então é a empresa que vai ser responsabilizada. Isso é bem simples assim, é bem fácil da gente observar no caso de estar dirigindo um veículo. Se o veículo é daquele que está dirigindo, se teve uma multa, a multa vem para aquele que está dirigindo, porque ele é o proprietário do veículo. Mas se ele deu o veículo para outra pessoa, a multa vem para ele, porque ele deu o veículo para outra pessoa. Então a responsabilidade é sempre assim. Quando usa o nome da empresa, é a empresa responsável por qualquer ato. A mesma coisa acontece com o veículo. Uma palavra necessária. Então, é da nossa responsabilidade, assim, de nos atentarmos, de nos encontrarmos diante dos ensinos. E quando a pessoa se encontra assim, diante dos ensinos, ela é que é a responsável por ela mesma. Toda época, em todas as situações. Do jeito que um adulto tem uma criança pequena e ele vai atravessar a rua, aquela criança ainda não tem aquela segurança que precisa de ter pela idade que ela apresenta, o adulto segura na mão dela. E o adulto segura de uma maneira que aquela criança vai atravessando a rua cantando, pulando, mas o adulto está segurando a mão da criança. Então a criança não tem nenhuma preocupação. O adulto vai dando a ela as informações, a segurança necessária que precisa de ter, de conhecer como faz, mas naquela fase o adulto não solta a mão dela. Então, voltar para os ensinos, tirar de nós as coisas assim de sermos vistos, de querer receber elogios. Então, uma pessoa recebe uma orientação ou uma fala, outra pessoa ouviu também, depois vai falar para aquele que recebeu aquela fala boa, de como ele é considerado. Não precisamos disso. Enquanto estamos tendo necessidade que uma pessoa fala para nós que bom que você é, que qualificado que você é, como você é considerado, está para fora. Eu ainda não sou. Então, uma pessoa que tem que fazer muito esforço durante a nossa vida para nos mantermos assim, seguros, porque a gente vai observando assim que a confiança que os pais têm na época que os filhos já apresentam um amadurecimento, que eles possibilitaram esse amadurecimento para esses filhos,
E esses filhos vão para uma outra localidade, para uma outra região. O que acontece? Os pais ficam saudosos, mas vê que há uma condição necessária, aquele desprender-se dos filhos. Então, ele possibilitou que os filhos tivessem tido o amadurecimento e que agora vão para uma outra fase da vida. Esse amadurecimento nós temos que ter numa confiança com os ensinos. Porque do jeito que sabemos assim, que se aqueles pais não têm um recurso financeiro, então a necessidade mesmo daqueles filhos irem para uma outra localidade, para ter um melhor desenvolvimento de profissão, de recursos para sobreviver. Então é necessário. Mas independente disso, tínhamos que ter a mesma capacidade, ter aquela coragem de nos portarmos de acordo com a luz. Isso é físico. Então, se nós desenvolvemos essa capacidade de nos portarmos de acordo com a luz, então não tem importância tudo que venha a acontecer, porque nós sabemos assim que tudo vai dar certo, porque do jeito que nós somos, previdentes, dedicados, do jeito que nós somos, tendo opção na nossa vida, sabendo assim que não podemos, temos que ir de acordo, porque se uma pessoa está nadando numa correnteza, tem que saber assim, que se ela nada contra a correnteza, em pouco tempo ela cansa e não saiu do lugar. Então os movimentos que a vida nos apresenta é mais ou menos assim. Se a pessoa vai na correnteza, ela também não pensa. Mas se ela vai ponderando e entra na correnteza nos momentos em que ela precisa, então dá certo. Porque quando a pessoa vai atravessar um rio e apresenta uma determinada força àquela água, ela sabe que naquele ponto que ela está querendo sair, ela tem que entrar num ponto acima. Porque ela dando as braçadas, independente dela, a água vai levá-la. Então ela tem que fazer uma medição, ver o ponto que ela pode entrar e onde ela vai sair. Então andar junto com a multidão é mais ou menos assim. A pessoa pode atravessar, mas ela tem que ter dentro dela a base onde ela tem que sair. E nós temos que lembrarmos assim, que é no movimento, é que nós vamos fazendo a seleção daquilo que nós precisamos. Então a maneira que nós temos para conviver com uma pessoa, com outra pessoa, isso fica bem fácil assim, da gente ir convivendo, e quem já pôde conviver também, com aqueles mestres da oficina, da marcenaria, que tinham o saber. E que fica bem fácil assim, do jeito que ele faz, se aquele que está trabalhando é atencioso, ele aprende. E se ele tem boa vontade, ele continua. Se ele não tem boa vontade, ele também não vai continuar. Porque aquele mestre precisa de ter um movimento natural. Então não dá para ficar carregando, arrastando, empurrando. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da naturalidade. E de observarmos assim que o mais importante é a minha pessoa. Porque do jeito que eu saí da casa dos meus pais, os meus filhos saíram da minha casa. Então quer dizer assim, eu posso ter sido uma esperança para os meus pais, mas eu fui embora. Eu posso ter visto uma esperança nos meus filhos, mas eles foram embora. Então a esperança é a minha, de como eu compreendo os ensinos. Isso é físico, não é para um período. E se eu também, mesmo esses filhos saindo e eu tendo que fazer a manutenção deles, não emancipei.
virou um problema. Valor. Temos que transmitir os valores dos ensinos. E temos que lembrar assim que Moisés ter quebrado as tábuas com os 10 mandamentos é essa referência, que nós só valorizamos e que não mudou. Continuamos valorizando o bezerro de ouro. Então, quer dizer, se nós só valorizamos aquilo que nos apresenta como agradável, aquilo que nos apresenta como um sistema de um elogio, de como eu sou visto. Então, a pessoa tem que lembrar assim, valor é uma condição interna que a pessoa leva. No caso daqueles filhos que saíram da moradia, tinham um valor. Isso é físico, isso é verdadeiro. Continuar tendo esse valor. O procedimento é individual. Não está relacionado a ser de uma maneira ou ser de outra. Está relacionado de como uma pessoa dá vida às suas irradiações. Valor. No caso das irradiações, fica bem fácil assim da gente conhecer, né? Tem muitas pessoas assim na moradia falam que o que planta, nasce. Tem uma mão boa. Então, aquela mão boa é o quê? É como uma pessoa irradia, vivifica aquilo que está sendo feito. E outra pessoa fala que não tem mão boa. Então, ela não percebe que o jeito que ela está irradiando, em vez de vitalizar, de dar vida, de deixar bonito, não deixa. Então, em vez de vitalizar, traz o empobrecimento, a morte. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de vitalizar